Monstros. Uma definição que a sociedade deu para aquilo que ela não consegue controlar. Esses tipos de criatura podem ser humanos ou até mesmo entidades e talvez até mesmo o paranormal. Esses monstros, eles são movidos pelas suas ambições. A sociedade gosta de julgar o que é um monstro dependendo de suas ações, fazendo com que qualquer um pode ser um monstro, mas nem todos podem ser uma besta enjaulada. Bom, eu sou o Vray e nesse vídeo eu quero falar sobre uma criatura que conseguiu mentir a sua própria classificação de perigosidade para uma das fundações mais conhecidas do mundo, SCP. Mas o que é um SCP? Bom, eu vou te explicar rapidinho. Bom, essa sigla, ela significa assegurar e conter do paranormal. A organização, ela opera secretamente, buscando manter a existência das anomalias ocultas para a sociedade. Por causa que nesse mundo há vários tipos de criaturas e monstros que é muito fora do próprio conhecimento humano. E se essas informações fossem espalhadas para toda a humanidade, poderia acontecer um colapso global. E então, eles têm o objetivo apenas de conter as anomalias que tentam destruir o nosso mundo. Mas, se essa organização ela é tão secreta, então por que todo mundo conhece ela? E é bem simples. O site chamado SCP, que basicamente mostra todos os tipos de anomalia, são basicamente artigos que foram vazados. Provavelmente foram funcionários que estavam de saco cheio para a empresa, ou até mesmo infiltrantes. É só você lembrar da Área 51, onde aconteceu vários dados vazados, vários documentos, ou até mesmo criaturas, e sim, essa organização SCP é basicamente uma Área 51, onde eles pesquisam sobre essas criaturas e que nada pode ser vazado. Mas o foco não é a organização, é basicamente as criaturas. Mas para eu falar das criaturas, eu preciso falar sobre a divisão de perigosidade. As anomalias, elas podem ser qualquer coisa. Elas podem ser divididas entre indivíduos, objetos ou até mesmo fenômenos sobrenaturais. Então você precisa botar na sua cabeça que uma anomalia, um SCP, ele não precisa ser algo físico, algo vivo. Ele pode ser algo mais abstrato. E dentre todas essas anomalias, há um ranking de perigosidade, que são divididas entre seguro, Euclides, Keter e Apollyon. Bom, eu estou falando das mais importantes, por causa que tem outros tipos de perigosidade, mas eles não são tão importantes quanto esses quatro. Então, vamos ir pelo ranking 1, seguro. Essas anomalias, elas geralmente são muito fáceis de serem contidas e não precisa de tanta segurança quanto os outros tipos. Esse ranking geralmente tem anomalias que são objetos, por causa que é muito mais fácil você conter algo que não se move. E por outro lado, a gente já tem os Euclides, que é o ranking 2. Os Euclides, ele já é um pouco mais difícil de serem contidos, por causa que já são anomalias que podem se mexer. Ou seja, são anomalias que são seres vivos, que possuem algum tipo de vida. Diferente do seguro e do Euclide, nós temos um nível de perigosidade totalmente diferente. O rank 3, Keter. As criaturas desse ranking, elas são muito difíceis de serem contidas e às vezes são praticamente impossíveis. Essas criaturas, elas precisam de uma segurança máxima e uma vigilância fora do normal, por causa que esses SCPs, eles matam qualquer coisa que estiver em seu caminho. E além de tudo isso, eles possuem vários poderes paranormais, assim tornando eles um inimigo formidável. E pro final, a gente tem o Apollyon. As criaturas dessa classe são simplesmente impossíveis de se conter. Elas necessariamente não precisam ser ruins, mas a maioria dessas criaturas que estão nesse nível são praticamente divinidades, deuses. Agora, pra vocês entenderem melhor o rank, que tal a gente usar uma criatura que vocês conhecem muito bem? Bom, vamos usar o Slenderman, por causa que esse foi o último vídeo do meu canal e que ele é um ótimo exemplo para se dar nesse ranking. O Slenderman, ele seria ranqueado no nível 3, no nível Keter, por causa que ele é uma criatura muito difícil de se conter ou praticamente impossível, por causa que ele consegue se teletransportar, além de ter outros tipos de poderes, como eu tinha falado nesse vídeo. Se vocês quiserem saber do Slenderman, é só ver esse vídeo aqui, tá bom? Aperta no card que tá aí do lado. Entendendo como funciona esse ranking e essa organização SCP, a gente precisa falar sobre a criatura que conseguiu mentir o seu próprio ranking, que enganou todos os organizadores dessa organização. Esse é o SCP-1048, o urso de pelúcia.
Um urso de pelúcia foi visto pela primeira vez por uma jovem garota chamada Lizzie Burney, que o encontrou no quarto superior de sua nova casa. Ela deu um novo nome para seu novo brinquedo. Benny era seu novo amigo. A mãe da criança se sentia feliz pela sua filha, estar se divertindo com seu novo amigo, mas já estava tarde, então a sua mãe mandou a Lizzie dormir. Então a criança virou seu rosto para a mãe, para dormir e descansar um pouco dessa viagem. Mas ela viu um urso com partes humanas. Aqueles eram os órgãos da sua mãe. Seu pai, transformado em um urso na sala, estava coberto de carne. Ele deu um grito para sua filha. Saia daqui, seu monstro. A Lizzie, ela correu para a cozinha. Ela pegou uma faca para tentar se defender. E antes das criaturas tentarem atacar ela ligou para a polícia. Ela pediu ajuda, falando que tinha uma criatura horrível na sua casa. A polícia falou que já estava indo a caminho. Lizzie, percebendo que ela não poderia correr para sempre, ela decidiu confrontar seu maior medo. Com a faca em sua mão, ela esfaqueou os monstros. Os dois ursos cheios de carne estavam mortos. Lizzie se sentiu feliz, por causa que ela conseguiu conter a ameaça. Então, ela limpou seu sangue no banheiro. E se virando pro espelho, ela tinha percebido. Ela era a criatura. Ela era o monstro. Ela ficou chorando. Ela não entendia mais nada. Então, a polícia ela chegou. E ela viu aquele monstro cheio de sangue e de carne. Então, um dos funcionários da organização percebeu que o urso de pelúcia, ele soltava ondas de uma anomalia. Um SCP. Lizzie foi morta pelos policiais, achando que aquilo não poderia ser humano. E que era um perigo para a sociedade. O funcionário, pegando o urso e levando até a área da organização SCP, conseguiram conter uma criatura paranormal, mas aquela criatura ela não parecia ser tão ofensiva. Foi aí que eles perceberam que a criatura paranormal ela começou a se mexer. A organização ela percebeu que sim, foi aquela criatura que transformou a menina em um urso de carne. O Benny falou que a criança não tinha respeitado o contrato. A fundação tinha perguntado que contrato era esse. O SCP, ele basicamente falou que o trato era ele ser o único amigo da criança, mas ela não aceitou isso. A organização, entendendo os poderes da criatura, percebeu que ele seria um objeto seguro, por causa que se requer uma ação para fazer com que você seja morto ou transformado, então aquela criatura não era tão perigosa assim. E era isso que eles achavam. Com essa classificação segura, Benny poderia vagar pelo dormitório, já que não fazia sentido vigiar algo tão seguro assim. O urso de pelúcia, então, ele saiu da visão da organização. Ele ficava pegando alguns pedaços de metais, e a fundação não conseguia entender o motivo, achando que ele apenas estava brincando. Então, deixaram isso passar. Mas isso foi o maior erro deles. Alguns vigilantes que estavam vigiando o dormitório foram atacados. No dia seguinte, alguns vigilantes apareceram mortos. Eles achavam que o urso talvez ele não era tão seguro assim. Então, eles foram procurar o 1046. Então, eles acharam um urso cheio de orelhas. E aquelas orelhas eram dos vigilantes que estavam mortos. E foi aí que eles entenderam. Benny mentiu sobre a sua habilidade, já que ele não consegue transformar quem não segue com o contrato. Mas sim, ele consegue criar qualquer coisa com qualquer material, podendo ser seres vivos ou até mesmo objetos. E esse era o verdadeiro problema. Eles conseguiram matar a criatura, agoniados pensando que nenhuma criatura poderia ser tão má assim, usar ouvidos humanos para criar monstros. Depois, eles conseguiram achar o 1048. Só que eles perceberam que ele se parecia muito, mas não era o 1048. Mesmo soltando ondas de anomalia, aquele não era. Tinha algumas diferenças. Então, eles pegaram o urso que estava costurado e perceberam que dentro do urso tinham braços humanos. E era também o braço dos vigilantes. Benny apenas queria brincar mais. Ele queria usar todos os materiais para criar o seu exército de ursos. E agora, com aqueles pedaços de metal que ele tinha pegado, ele conseguiu fazer um robô urso. Esse robô, ele invadiu uma instalação onde havia os médicos e alguns policiais. O urso metálico assassinou os médicos do local. Toda a organização ficou em apuros. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles tinham que fazer uma atitude drástica: eliminar o 1048. Eles foram até o osso de metal e destruíram ele por completo. E com sede de vingança por ter perdido vários homens, eles foram atrás do 1048. Mas onde ele estava? O 1048 ele conseguiu fugir depois de todo esse caos e está sendo procurado até hoje pela organização SCP. E agora está montando seu exército, apenas esperando a hora certa de tacar o terror.
E essa é a história do SCP-1048. Tomara que vocês tenham gostado dessa história, por causa que foi um vídeo diferente que eu fiz, eu não faço vídeo de SCP. Então eu queria mostrar pra vocês uma história de um SCP que eu gostei da história, mesmo sendo muito simples e até meio um pouquinho que rasa, por causa que eu tive que fazer milagre com esse pouquinho de texto. Eu basicamente tirei leite de vaca, mas eu acho que valeu a pena. E eu acho que é só isso. Falou!